Bom, é o seguinte, então, né? Então, a gente vai falar agora um pouco sobre funções aninhadas, tá? Então, o que que é uma função aninhada? A função aninhada é aquela onde se utilizam mais de uma função para chegar a um resultado, certo? Então, na aula passada, então a gente estava vendo apenas funções básicas, por exemplo, a soma, máximo, mínimo, né? Que elas são funções simples. Por quê? Porque eu só preciso dela para chegar no resultado. Já as funções aninhadas, que a gente vai começar a ver a partir de hoje, é aquela que para eu poder chegar no resultado, eu tenho que trabalhar com mais de uma função dentro dela. Entendeu ou não? Sim. Muito bem. Então vamos lá. Bem, o que que eu tenho aqui, né? Então eu tenho essa planilha que ela está me mostrando uma base de dados onde eu tenho o nome dos alunos e os bimestres do primeiro, né, as notas do primeiro ao quarto bimestre. E aqui em cima, né, onde eu tenho essa seta vermelha, ela está mostrando o que eu preciso fazer. Então eu estou dizendo o seguinte aqui para ele, ó, né, calcular a média das notas. Bom, se é para calcular a média, então aqui eu vou utilizar a função média, ó, igual média, e pego do primeiro ao quarto bimestre e pronto, está feito, ó. Certo? Certo? Beleza. Agora, vamos ver aqui a situação. A situação diz o seguinte, ó, se a média for maior ou igual a 7, eu quero que esteja aprovado. Se a média for menor ou igual a 4, reprovado. E se não for nenhum nem outro, recuperação, tá? Então eu tenho que lembrar alguma coisa aqui, tá? A função C só me retorna um valor entre a análise verdadeira ou falsa, certo? Então, vamos lá. Então, eu coloco aqui, ó, igual C, né? Se o que tiver no B2 for maior ou igual a 7, então, aprovado. Caso contrário, reprovado, tá? Então, isso daqui é a função C, certo? Certo? Mas aqui no caso, ó, eu tenho uma terceira ação, ó. E qual que é a terceira ação? É a recuperação, certo? Então eu tenho que Uhum. pensar o seguinte: isso daqui representa para mim verdadeiro e esse aqui representa o falso, certo? Sim. Então eu falo o seguinte aqui para ele, ó. Então, como eu preciso utilizar uma outra ação, eu coloco assim, ó, igual C. O que tiver no B2 for maior ou igual a 7, então aprovado. Agora, isso daqui não é o verdadeiro? Se ele é o verdadeiro, então eu não posso jogar o falso de novo. Eu tenho que fazer um outro C. Por quê? Por quê? Porque esse outro aqui, ó, se ele for menor ou igual a 6, então recuperação. Opa, reprovado. Caso contrário, recuperação. Pronto. Uhum. Certo? Certo. Por quê? Porque cada vez que eu abro um C, eu tenho que ter duas informações, um verdadeiro e um falso, Uhum. tá? Então, como eu tenho três, eu tive que abrir dois Cs, certo? Certo. Se eu tiver quatro, três Cs. Se eu tiver cinco, quatro Cs e por aí vai, certo? No caso, Pode no falar. caso, por exemplo, depois do aprovado, é só eu colocar ponto e vírgula e C, ele já vai. Sim, tá?
Porque o igual é só para começar a função. Entendi. Tá? Então, depois que você começou com o igual, né, a não ser que aqui dentro do teste lógico você queira que ele leia alguma coisa igual. Fora isso, não, tá? E por que eu não coloco o se B6 entre, tá? Por duas coisas. Primeiro, porque, né, uma observação. Não existe um operador para indicar entre. Certo? Certo. Isso quer dizer o seguinte, que toda vez, perdão, que toda vez que eu estou analisando a tabela, né, a base de dados, eu quero informar a resposta, e essa resposta está entre, ela não vai ter essa análise do maior e menor, entendeu? Toda vez que... Ó, toda vez que você está analisando uma base de dados, certo? Então Certo. você está analisando uma base de dados. E a resposta que você quer, ela está entre. Esse entre não tem uma análise. Entendeu ou não? Entendi. Tá? Então, por exemplo, ó, eu vou ver aqui. Tá? Então vamos pegar a situação. Ó. Tá ali. Ó, então vamos pegar a média da Ana. A média da Ana, ela é maior que 7? Dá uma olhada, você consegue? Não. Só no primeiro bimestre. Não, não. Ah, não. A média dela não. Não, é Isso. menor. É menor. Aí tá lá, né? A média dela é menor ou igual a 4? Não. Ótimo. Então nota, né? Se ela não é nem maior que 7, nem menor que 4, ela está entre esses dois valores. Se ele está entre, ele só pode ser recuperação. Entendi. Entendeu? Beleza. Então vamos lá. Como é que eu faço aqui então? Ó? Lembrando que quando eu estou fazendo função alinhada, não dá para utilizar o assistente de função. Deixa eu colocar uma outra observação aqui. Nas funções alinhadas, não se utiliza o assistente de função. Dá para usar? Até dá, mas complica muito mais, tá? Então vamos lá. Como que eu faço aqui? Ó, eu começo. Deixa eu aumentar um pouquinho para você enxergar, né? Então eu coloco igual C. Se o quê? Se a minha média ela for maior igual a 7, então abro aspas e escrevo aprovado. Caso contrário, C e abro de novo parênteses. Se a minha média for menor ou igual a 4, então reprovado. Caso contrário, é recuperação. Ó. E eu fecho duas vezes o parênteses. Por quê? Porque eu abri um parênteses aqui e um parênteses aqui. Então, logicamente, eu tenho que fechar dois aqui. Tá? Se eu abrir 3, eu fecho 3. Se eu abrir 4, eu fecho 4. Assim vai. Certo. Muito bem. Ó, ele me deu aqui recuperação. Lembrando que toda vez que eu estou montando a planilha, né, logicamente para depois a critério de estudo, o que você vai fazer? Você vai fazer algumas vezes para você pegar o esquema, tá? É pegar o jeito. Mas o ideal é que você faça o primeiro, esse primeiro esteja correto, para que você possa arrastar. Certo? Ó. Pronto. Até aqui, quer perguntar alguma coisa? Não. Muito bem. Bom, só que daí, o que eu tenho que fazer? Eu preciso falar para o meu programa. Então eu quero o seguinte, ó, então eu quero saber o seguinte. Então eu vou formatar isso daqui para que as pessoas possam entender. Então eu vou formatar nas três cores: azul, verde e vermelha. Então a cor da azul vai ser aprovado. O verde vai ser recuperação e o vermelho vai ser reprovado. Certo?
Certo. Muito bem. Então, para fazer esse tipo de coisa, eu tenho que fazer que ação? Você lembra? Formatação condicional? Isso, formatação condicional. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para você duas maneiras de fazer isso, utilizando a média e utilizando o texto, tá? Então, vamos lá. Como eu quero fazer uma formatação minha, eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui no página inicial, dentro do grupo estilos e vou em formatação condicional, tá? Aí eu vou pedir uma nova regra. Por que uma nova regra? Porque eu quero que essa regra ela seja aplicada de acordo com o que eu vou definir, não aquilo que o programa já está me dando, tá? Aí eu venho aqui, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Tá pequenininho aí, você consegue enxergar ou não? Dá para enxergar. Beleza, então vamos lá. Agora, preste atenção aqui, né? Eu vou falar para ele, primeiro, qual é a ação que eu quero formatar. Então eu quero formatar pela média, ó. Então eu vou vir aqui, ó, vou escolher a média da primeira pessoa. Aí lembra, eu quero que toda a linha fique em azul. Então eu vou apertar o F4 para poder travar apenas a coluna, ó. Tá vendo, ó? Ele ficou só a coluna aqui, ó, travada. Porque daí ele vai entender que ele vai ler a coluna e vai depois pintar toda a linha. Certo? Igual o quê? Então ele tem que ser, ó, maior ou igual a 7. Então eu já falei para ele qual é a minha regra. Então eu vou vir aqui no formatar. Então eu quero falar para ele que aqui eu vou colocar a cor um azul claro. E aqui no preenchimento eu vou colocar um azul escuro. E vamos dar um OK. Vamos dar um OK. Beleza, vamos dar uma olhadinha ver como que ficou aqui, ó. Olha lá, ó. O aprovado ficou em azul. Certo? Então, se eu pegar aqui uma nota, quer ver? Vamos colocar um 10 aqui para Clara, só para a gente ver o que aconteceu. Olha lá, ó. Ela ficou aprovada e pintou. Certo? Muito bem. Agora eu preciso fazer a recuperação. Vamos lá. A recuperação não é verde, tá? Sim. Desculpa. E a recuperação não está entre? Sim. Então, lembra que eu falei que não existe o símbolo para entre? Ótimo. Então, se não existe um símbolo para entre, eu não posso pegar o valor aqui, ó, o valor numérico. Eu tenho que pegar o texto. Certo? Por quê? Porque não existe um símbolo de entre. Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó, selecionar de novo aqui, toda ela. Vou lá no formatação condicional, nova regra, né? Aí eu peço aqui, ó, usar uma fórmula. Agora, o que vai mudar? Vai mudar aqui, ó, vou pegar esse texto, ó, o H4, tá? Aí eu vou apertar o F4 para ficar só no H, igual, entre aspas, vou escrever recuperação. Por que que tem que ser entre aspas? Porque eu estou falando para ele que ele tem que ler o texto que está dentro da célula. Tá? Então, toda vez que eu estou trabalhando com um texto, eu tenho que falar para ele que ele tem que pegar essa informação lá dentro, tá? Aí eu vou vir aqui no formatar e vou fazer o mesmo processo. Vou pedir o preenchimento com verde escuro e a fonte com verde claro. Lembrando que aqui a cor fica a teu critério, tá? Aí eu vou dar um OK e vamos dar um OK. Pronto, olha lá, ó, como que ficou minha tabela, tá? Certo? Certo. Muito bem. Então agora, deixa eu colocar uma coisa pequena aqui para aparecer o reprovado, só para a gente pintar o reprovado, tá vendo? Ó? Bom, o reprovado agora eu posso fazer ou com número ou com texto, porque a gente já sabe fazer os dois. Eu vou fazer com número porque é mais fácil, tá? Então toda vez que eu puder usar número, logicamente eu vou usar o número. Então vem aqui no formatação condicional,
nova regra, vou usar uma regra, e isso aqui é importante, que muita gente não faz, ou esquece, que é o seguinte, ó, como eu estou utilizando a minha tabela para fazer uma formatação condicional, então sempre a informação tem que ser da primeira célula, sempre, tá? Eu não posso pegar, por exemplo, agora, pegar na segunda, porque daí ele não consegue entender, tá? Então sempre tem que ser a primeira, tá? Então vou colocar aqui, ó, se ele for menor ou igual a 4, certo? Aí eu vou pedir para formatar, vou colocar então aqui, ó, a fonte na cor vermelho claro. Então vou pegar as cores aqui, pegar um vermelho clarinho aqui para ele, quase um rosa aqui. Vou dar ok. E aqui o preenchimento eu vou colocar um vermelho escuro. E vamos dar um ok. Pronto. Então a minha planilha, ó, a minha tabela, ela está pronta. E esses dados aqui eu posso jogar fora, né? Não preciso disso aqui mais. Pronto. Agora o que acontece? A minha tabela está pronta. Certo? Certo. Então, eu sei que ficou bem forte, mas é só para a gente poder entender mesmo, tá? Porque logicamente você vai fazer uma coisa um pouco mais sutil, né? Mas quando eu estou trabalhando com dados, esses dados eles precisam, eles têm diferenciação. É interessante que você sempre mostre esses dados com cores, certo? Sempre. Para quê? Para que quando a pessoa olhar para a planilha, para a tabela, ela saiba o que está acontecendo na tabela. Né? Que muitas vezes a gente faz uma tabela e deixa a tabela meio homogênea, tudo aqui na cor preta. Daí a pessoa que vai analisar, fica estranho, porque daí a pessoa vai analisar a planilha, ela não sabe o que está acontecendo. Sim. Tá? Então é por isso que é importante a gente pensar, tá, eu vou montar uma tabela, eu vejo isso. Por quê? Porque daí, conforme eu vou trocando os dados, então vamos dizer o seguinte, que aqui eu fui lá, vi que o Pedro fez recuperação, né? Ele fez no primeiro bimestre, então eu jogo 10 ali para ele. E depois no terceiro bimestre ele tirou mais 10. Olha lá, ó. Então isso já monta para mim automaticamente, tá? Aí, por exemplo, eu fiquei descobrindo que a Clara ela colou no primeiro bimestre e ela colou também no terceiro, ó. Pronto, então ela já ficou reprovada. E nota que ele muda as 3 cores para mim, por quê? Porque eu defini essas 3 cores. Certo? Certo. Muito bem. Outra coisa que você tem que sempre entender, que tudo que você faz no Excel é de maneira arbitrária, certo? Ok? Então é você quem define o que vai ser. As fórmulas, as funções, as cores, tudo é você quem vai falar para ele fazer. Quer perguntar alguma coisa até aqui? Não, tá tranquilo. Muito bem. Então agora eu venho aqui na comissão. Vamos trabalhar a comissão aqui agora. Então deixa eu tirar essas linhas de grade, que daí fica mais fácil para você enxergar. Bom, a comissão aqui, ela diz o seguinte, ó, vamos dar uma olhada aqui. Tá falando o seguinte, ó, se a meta for maior que as vendas, a comissão será 10% do salário. Se a meta for igual às vendas, a comissão será de 20% do salário. Caso contrário, a comissão será de 25% do salário. Tá? Então aqui eu vou ter que fazer 2 coisas. Né? Primeiro, eu vou ter, 3 coisas. Eu vou ter que analisar a meta e a venda. Depois, essa meta e a venda tem que trazer para mim se vai ser uma comissão de 10, 20 ou 25%, tá? E depois que ele traz isso, eu tenho que calcular o salário dele. Certo? Certo. Beleza, então vamos lá. Então, isso aqui já é um pouco mais simples de se fazer. Eu coloco aqui, ó, igual C, então deixa eu aumentar um pouquinho, né? Ó, só para você entender, esse aqui eu vou fazer com o assistente de função, que depois eu vou mostrar como é que a gente faz
fazer para continuar a fórmula. Então eu coloco, ó, igual C, abro parênteses, vou aqui no f de x, tá? Aí eu vou falar assim para ele, ó. Eu vou falar para ele que eu quero pegar o teste lógico, que é o quê? Se aqui eu vou ter 3 coisas, então não vai dar para fazer com ele. Eu sempre esqueço disso, tá? Depois eu vou mostrar uma outra fórmula para você, tá? Mas espera aí. Igual C, eu esqueci que eu tinha aqui fazer alinhado. Se a minha meta for maior que a minha venda, então eu vou colocar 10%, que vale também 0,10 se você quiser, tá? Uhum. Caso contrário, se a minha meta for menor que a minha venda, então 25%. Caso contrário, 20%. Nota que aqui, ó, eu não precisei colocar abre parênteses nem nada, nem aspas. Por quê? Porque eu só estou querendo que ele traga para mim a porcentagem. Certo. Muito bem. Ó, aí ele trouxe para mim a comissão de 25%. Por quê? Porque ele tinha que vender 28 e ele vendeu 44. Então deu 25%. Tá? Uhum. Só que não é isso que eu quero. Eu quero a comissão. E a comissão é o quê, ó? Tá? Vamos dar uma lida aqui. A comissão é a porcentagem sobre o salário, correto? Uhum. Muito bem. E como que eu calculo porcentagem? Você lembra ou não? Eu faço esse valor vezes o salário, é isso? Isso, eu faço a porcentagem multiplicada pelo salário. Então, eu vou apertar o F2. No final, eu coloco porcentagem e o salário. Certo? Então, primeiro, o que eu faço? Eu falo para o programa, dentro da função C, ele encontrar a porcentagem. Depois que ele encontra a porcentagem, aí que ele vai fazer o cálculo para mim. Certo? Certo. Aí você pode perguntar, mas eu não posso fazer a conta de uma vez? Poder você pode, mas vai demorar um pouco mais, né, para ele poder ler. É por isso que a gente sempre opta por fazer algo mais simples. Certo? Certo. Entendeu ou não? Entendi. Beleza. Então nota, ó, que tá aqui a nossa função. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz o seguinte. Eu peguei, né, faço primeiro o C. Ele lê minha meta em relação à minha venda e trazer para mim a porcentagem que foi estipulada ali pelo chefe. E depois que ele faz isso, ele calcula qual vai ser o valor dessa porcentagem, dessa comissão. Tranquilo? Tranquilo. Difícil aqui? Não. Não, tô tranquilo. Muito bem. Bom, agora nós vamos falar da função CES. A função CES, ela... Pensei, CES. CES, Eu sei que não existe no português, mas é isso aqui, ó. CES. Engraçado. É porque, como eu falei, não existe no português isso, né? Então, a função CES, ela é a função aninhada do C. Certo? Só que tem um pequeno porém, né? Então lá, a função CES trabalha como se fosse a função C aninhada. Essa função, né? Que função? A função CES só está habilitada a partir, faltou um a partir da versão
2019 do Excel. Então, se você tiver uma versão anterior a 2019, essa função não vai estar aí. Certo? Então, vamos lá. Certo. Então, o que eu estou falando para ele fazer aqui? Ó? Se a venda for maior que 5, eu quero que saia ótimo. Se a venda for menor que 5, sair o resultado péssimo. E se a venda for igual a 5, sair o resultado regular. Certo? Então, se ele for maior que 5, vai sair ótimo. Se ele for menor que 5, vai sair péssimo. E se estiver igual, vai sair regular. Certo? E como eu falei, eu vou usar a função ses. E como a função ses, ela é uma função inteiriça, né? Uma função inteira. Como que eu faço? Ó, eu coloco igual ses e abro parênteses. Lembrando que eu consigo fazer aqui, tá? Nessa máquina, porque essa minha versão é Excel 2021, tá? Se você tiver uma versão anterior a 2019, você não consegue fazer, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Vem aqui no f de x. Aí ele vai perguntar o seguinte aqui para mim, ó. Vamos lá. Ele tá falando aqui para mim, ó. Primeira coisa que eu tenho é o teste lógico. Então o teste lógico é eu analisar as vendas. Então eu vou falar o seguinte, ó. Se as vendas for maior que 5, então eu quero que escreva ótimo. Opa. Ótimo. Nesse caso aqui, ó, eu não preciso colocar aspas. Por quê? Porque ele já vai entender as aspas, tá bom? Muito bem. Agora eu falo o seguinte, ó. Se o D4 ele for menor que 5, então ruim. Agora vamos entender, né? Lembra que eu falei para você que não existe o símbolo do entre, correto? Sim. Ótimo. Então, se ele não for ótimo e não for ruim, sobrou regular, não é isso? Sim. Então, aqui, ó, o que você vai escrever? Aqui onde está escrito teste lógico 3, você vai escrever verdadeiro. Ah, só uma adendo. Você viu, né, que eu desci aqui, ó. Tá? Então você pode fazer o quantas você quiser. Só lembrando que a última análise você vai ter que escrever verdadeiro. Certo? Certo. Então Isso aqui, é sempre. sempre. E aqui você vai escrever agora regular. Ok? Ok. Então vamos dar um ok. E pronto, ó. Ele fez para mim a análise ali, ó. Ó, então eu venho aqui, puxo. E olha ali, ó. Certo? Certo. Ô, Jorge, Pois não. por que ele puxa do verdadeiro? Como assim? Eu não entendi a pergunta. No caso lá da... Pera. Quando você tá fazendo o terceiro, né? Sim. O terceiro, Isso. você coloca verdadeiro. Isso. Então vamos lá. Vamos entender aqui. Deixa eu só arrumar isso aqui. Que alguém formatou isso aqui no meio. Vai ficar ruim para ler, né? Vamos lá, vamos entender. O que acontece? Não é que eu estou pegando o verdadeiro. Tá? É que aqui tá? É uma, vamos dizer, é uma forma, é uma receita de bolo, tá? Então, se ele não for maior que 5, ele não for menor que 5, então ele só pode ser verdadeiro, entendeu? Ou ainda não? Não. Tá. Vamos dizer aqui, então, ó, eu vou colocar aqui um valor 5, tá? Então, eu estou analisando aqui, ó. Estou analisando o H6. O H6, ele é maior que 5? H6? É, aqui, ó. Vou pintar aqui. Sim. Ele é maior que 5? Sim.
Não, ele não é maior que 5, ele é igual a 5. Ah, é igual, é. Entendeu? Ó, então, veja, isso daqui confunde mesmo. Porque o que eu estou falando para ele fazer? Eu estou falando, ó, se ele for maior que 5, ele não é maior que 5, ele é 5, Uhum. tá? Agora, ele é menor que 5? Não, Não. Então ele é o quê? verdadeiro. Sim, ele só pode ser igual. Então ele leu, ele não é maior e não é menor. Então ele é igual. Se ele é igual, então ele é verdadeiro. Ele está, então Entendi. não sobrou mais nenhuma outra análise para eu fazer. É por isso que você coloca o verdadeiro, tá? Então esse verdadeiro, lembrando que aqui eu estou fazendo a função CES, tá? Então a Uhum. função CES diria que o verdadeiro vai ser quando você terminou de fazer todas as análises e sobrou apenas o entre. Aí você coloca isso daí para ele analisar, Certo. certo? Aí você fala assim, mas por que eu não coloquei nem maior nem menor, não coloquei maior igual nem menor igual, tá? Porque daí, quando ele encontra o 5, ele não vai pro regular, entendeu? Uhum. Quer ver? Ó, vou fazer aqui só para você entender. Então se eu vier aqui, ó, e coloco, se ele for maior ou igual a 5 e eu trouxer aqui, ó, você vai notar que, ó, eu não Ele não tenho vai achar regular. o regular, Ele né? não vai achar nunca, certo? Então, o verdadeiro aqui, ó, ele nunca vai achar. Por que que E ele se eu não... quisesse colocar que, tipo, por exemplo, é igual a 5, ele puxaria? No caso, é óbvio que não por conta dos números ali que são diferentes, mas se eu colocasse nesse quesito, daria certo? Então, só que daí fica faltando o seu falso, né? E ele não pode ficar sem um falso, Ah, sim. entendeu? Então, é Uhum. sempre assim. Você tem que colocar um falso. E no caso, assim, ó, que nem, ó, você tem que fazer todas as análises e dessa análise ele tem que ter um falso, entendeu? Então ele Sim. vai ler aqui, só que nesse caso aqui, né, por exemplo, aqui no caso não seria nenhum falso. Ele teria que ter um verdadeiro. Aqui já muda um pouco a análise, né? Ele vai analisando, ó. Então ele não é menor, então ele só pode ser, a não ser que eu fizesse o seguinte, aí eu teria que não colocar igual, né? Eu teria que fazer dois valores aqui, ó, tá? Eu teria que colocar, por exemplo, se D4 for maior que 7 ou D4 menor ou igual a 8, tá? Aí ele ficaria o entre, mesmo assim você ainda colocaria o, a opção do verdadeiro ali, certo? Certo. Se você colocar assim, ó, aqui, ó, quer ver, ó, só para você entender. Vamos dizer que eu coloque aqui, ó, que ele vai ser ótimo quando for igual a 5, tá? Vou colocar aqui, quando ele for igual a 5. Olha o que vai acontecer ali, ó. Só vai ficar um ótimo. Por quê? Porque daí eu mudei a ação dele. Uhum. Tá vendo ali, ó? Daí o que aconteceu? Nota que o 8, o 9 e o 6, ele foi pro regular. Por quê? Porque se ele não for ótimo e ele não for ruim, ele só pode ser regular. Aí você fala, mas não tem sentido nenhum. Sim, não tem sentido nenhum, por quê? Porque o programa ele trabalha com as minhas orientações e não o contrário, Sim. tá? Então vamos montar aqui de novo, né? Pra ficar maior que 5, ó. Aí eu trabalho. Por isso que eu falei que quando você está trabalhando com as funções dentro do Excel, você precisa se preocupar com se você está sendo arbitrário ou não, tá? Então eu não posso simplesmente fazer de qualquer jeito, que senão o Excel não arruma, certo? Uhum. Tá? E é isso que é um grande problema da maioria das pessoas que mexem com Excel, porque ela acredita que basta eu dar a ele uma ação e ele vai fazer para mim, tá? Só que eu não monto a estrutura dessa ação, tá? Ok? Ok. Né? Então, por exemplo, eu não sei se você mexe com base de dados na tua empresa lá. Não, eu mexo alguma coisa, eu fico tentando ver alguma coisa ou outra. Muito bem. Né? Então, quando você for começar a mexer com base de dados, você vai notar que a maioria das pessoas elas se perdem na base de dados.
Mas por que elas se perdem? Porque elas não sabem analisar a base de dados. Elas pegam a informação, já colocam a informação de um jeito ali e pronto, acabou, e eu não vou mais mexer nisso, porque se eu mexer, eu ferro tudo. Só que a base de dados dela, ela se atualiza e ela não sabe trabalhar com base de dados. E ela quer que aquilo que ela fez há 2 anos atrás se mantenha. E não é bem assim, tá? Mas vamos voltar em outra coisa, senão eu fico falando aqui de outras coisas, né? Vamos lá. Agora, o que acontece aqui, ó? Eu tenho essa minha tabela aqui, ó. Eita, não, voltou. Tá ali, Tinha né? apagado minha. Ah, não, tranquilo. Veja ali, né? Então, quando eu peguei essa tabela, o que eu tenho que fazer sempre? Tá me ouvindo ainda? Sim, Tá. meu computador tá reiniciando sozinho. Ah, faz parte. Olha aqui o que acontece, né? Ó, ele tá falando o seguinte, eu tenho minha tabela, e a minha tabela eu tenho aqui, ó. Eu tenho o código, eu tenho o produto, eu tenho o preço, eu tenho o desconto e o total a pagar. Muito bem. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer com essa tabela? Você já entendeu? Supermercado pagou, levou. Descobrir qual é o desconto e qual o total a pagar. E antes disso, o que eu tenho que fazer? Dá uma olhada na tabela. Deixa eu ver. Preço maior do que 3, calcular com 10% de desconto. Preço menor que 3, igual a 0. Preço igual a 3, calcular com 5% de desconto. Descobrir qual a porcentagem, não é? Não. Tem uma coisa para você fazer antes disso. Deixa eu ver. Não sei. Muito bem. Tá vendo que eu tô colocando ali preço? Uhum. Aqui, Deixar em dinheiro, né? isso, exatamente. Isso daqui, né? Muitas vezes eu falo, não vai mudar em nada. Muda bastante. Principalmente na hora da base de dados. Se você coloca, que nem isso aqui é um campo de preço, um campo de valor monetário. Se você não fala para o programa que isso é um valor monetário, ele não consegue calcular depois como valor monetário. Certo? Certo. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, ó, preço. Aí eu vou vir aqui, ó, no página inicial e vou colocar a moeda. Pronto, agora eu começo a fazer. Uhum. Tá? Bem, nota que aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho 3 informações, tá? Então, eu vou utilizar aqui, de novo, a função CES, tá? Então, coloco lá, ó, igual CES, vamos no f de x. Jorge, se eu quiser usar a função aninhada, é o mesmo esquema. Então, mas primeiro eu vou fazer o CES, depois eu faço a função aninhada para você ver como que eu montaria isso com a função aninhada. Então, é o seguinte, ó, eu quero o quê? Eu quero ver se o preço, então o que, ó? Se o preço for maior que 3, tá? Então, primeiro eu vou jogar aqui 10%. Certo? Depois eu estou falando para ele, ó. Se o preço for menor que 3, então eu coloco de novo, ó. Se o preço for menor que 3, então 0. Como aqui, né, eu estou fazendo CES, eu vou colocar aqui, ó, verdadeiro, e eu colocar 5%. Certo? Certo. Muito bem. Opa, 5%, né, Jorge? Senão depois vai dar errado. Vou dar OK. Olha lá, ó. Então ele falou para mim que o desconto é de 1%. Certo? Uhum. Muito bem. Então, eu fiz aqui com CES. Deixa eu só. Agora, o que eu vou fazer?
eu vou vir aqui e vou fazer com o C aninhado, tá? Você vai ver que é basicamente a mesma coisa, só que o C aninhado não dá para utilizar o f de x, né? Então, ó, igual C. Se esse valor aqui, ó, for maior que 3, então 0,1, tá? Ou colocar 10% que é mais fácil, né? 10%. Caso contrário, se esse valor for menor que 3, então calcule 0. Caso contrário, 5%. Certo? Certo. Tá? Aí eu vou trazer isso aqui, arrastar, né? Para poder pegar tudo. Beleza? E vou transformar isso em porcentagem. Pronto. E o total a pagar? Eu quero saber quanto que eu vou pagar isso aqui, correto? Sim. Muito bem. Se é desconto, desconto eu estou fazendo o quê? Subtração. Isso, eu estou fazendo uma subtração. Só que, quer ver só? Se eu fizer isso aqui, ó, igual esse menos esse, 3,90, Uhum. tá? Tá correto isso? Bom, R$ 4, um desconto de 10%? E aí? Não. Não. Então a gente sabia que não deu certo. Então, o que que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer uma equação simples, tá? Ok? Então, primeiro, Ok. eu tenho que saber quanto que são 10% de 4 e depois tirar esse valor dele. Entendeu? Uhum. Sim. Muito bem. Então, vou colocar lá, igual. Só que veja, como eu vou fazer uma subtração, a subtração ela é meio chatinha, tá? Não, mas vamos lá, primeiro eu vou fazer aqui o porcentagem, depois eu explico. Então eu coloco lá, igual este multiplicado pelo 10%. Pronto. Ó, então ele achou 40 centavos, então agora está correto. Sim. Só que agora eu preciso fazer o menos, certo? Uhum. Ótimo. Então acontece o seguinte, eu preciso pegar a regra matemática, porque se eu vier aqui e coloco, ó, menos 4, olha lá, ó, o que que ele fez, tá vendo? Uhum. Ele ficou negativo. Ele ficou negativo. Por quê? Porque ele está fazendo uma subtração. Então aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que primeiro pegar o 4 menos, aí tá, vou abrir parênteses aqui, esse multiplicado por esse. Tá? Porque se eu não monto a fórmula de maneira correta, o Excel ele vai trazer para mim do jeito que ele acha interessante. Certo? Certo. Tá? Então, é por isso que eu estava explicando para você que quando a gente trabalha com um programa, eu preciso, antes de sentar e mexer no programa, eu preciso saber como que eu chego em determinados lugares com ele. Certo? Uhum. Porque depois que eu falei para ele como funciona, aí é só trazer, ó, e pronto. É isso que eu vou pagar pelos meus produtos, ó. Certo. Até aqui, quer perguntar alguma coisa? Não, tá tudo bem. Muito bem. Então agora, vamos vir aqui para a gente ver, ó. Tá? Ó, vou fazer essa última planilha aqui. Vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar a planilha. O que que eu preciso fazer aqui? Ajustar o salário para real. Isso, Dinheiro. ajustar o salário para moeda. É moeda, né, que fala. Eu Isso, moeda. sempre confundo. Não, não tem problema, tá? Só que assim, lógico que você fala que está em real porque é o que a gente usa aqui no Brasil. Mas esse Sim. campo, ele tem o nome de moeda. Por que que isso é importante você lembrar, tá? Porque dependendo de onde você for trabalhar, você sempre vai procurar aqui, ó, dentro dele, ó. Vai estar escrito moeda ou contábil, tanto faz, tá? Uhum. É a mesma coisa, moeda. A única diferença é que moeda deixa tudo junto, ó, e o contábil dá uma separadinha, fica mais bonitinho, ó. Tá? Uhum. Fora isso, mas é importante que você lembre o nome dos campos, tá?
Tá. Agora vamos lá ver a coluna. Está dizendo o seguinte, ó, se o salário for menor ou igual a 400, calcular 10% do salário. Se o salário for menor ou igual a 700, calcular 9% do salário. E se o salário for maior que 700, calcular 8% do salário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é saber qual vai ser o reajuste que eu vou dar para ele. Certo? Certo. Então vamos lá. Vou começar de novo utilizando a função ses, que é mais fácil para a gente trabalhar aqui. Então eu vou falar o seguinte, ó, se o meu salário for menor ou igual a 400, então vou calcular 10%, tá? Vou colocar 0,1, que é a mesma coisa que 10%. Caso contrário, se o meu salário ele for maior ou igual a 700, eu sei que ele está errado, tá? 0,9%. Opa, peraí, 10%, é 9% que eu quero? É. Então, se for 9%, é 0,09 aqui, tá? Porque senão vai ficar com 90%. Aí aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, e se o salário for maior que 700, então, vamos colocar aqui, ó. Peraí, deixa eu só ver. Tá, aqui eu fiz errado. Já vi por quê. É o seguinte, vamos lá. Nota que eu tenho uma progressão, tá vendo? Sim. Então, De valor. eu tenho que falar assim para ele, ó. Primeiro eu tenho que calcular até chegar nos 700. Depois eu tenho que calcular os 400 e por último calcular os 700. Tá? Eu não posso calcular de qualquer jeito. Certo? Certo. Entendeu ou não? Eu sempre tenho que ir pelo valor maior? É isso? Então, porque o que que acontece? Tá vendo aqui que eu tenho duas vezes menor ou igual? Sim. Então eu falo o seguinte, ó. Se eu colocar 400, tá? Se eu coloco primeiro para ele calcular 400, ele vai fazer o quê? Ele vai ler o 400 e para nele. Uhum. Tá? Então eu tenho que falar para ele primeiro pegar os 700, depois ele vai para os 400. Uhum. Tá? Porque daí o que acontece, né? Se eu colocar tipo assim, ó, menor ou igual a 700 por depois, o 400 já não é menor que 700? Sim. Então ele vai sempre ler o 400 primeiro. Sim. Então por isso que primeiro tem que fazer o 700 e depois o 400. Certo. Certo? Então é isso que eu estava explicando. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que analisar a planilha para poder fazer o cálculo correto. Entendeu? Certo. Sim. Então vamos lá. Coloca lá de novo, né? Igual C, abro parênteses. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou falar aqui para ele é que se o meu salário aqui, ó, ele for menor ou igual a 700, então 0,09. Caso contrário, se o meu salário, se o meu D5, ele for menor ou igual a 400, então 0,1. Aí aqui é o seguinte, ó, se ele não for, ele for maior, calcular 8%. Então, vou colocar aqui, ó, verdadeiro 8%. 0,08. Muito bem. Ó. Certo? Certo. Muito bem. Então agora o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar esse valor que está aqui, abro aqui o F2
e multiplico pelo salário de novo. Ó. Então, esse é o reajuste que ele vai ter. Tá? Muito bem. Se eu colocar aqui, ó, 750, ele foi para 60%, tá? Se eu colocar 690, olha lá, ó, tá? Então ele vai montar para mim automaticamente. Então, agora deixa eu só pegar aqui, ó, arrastar. Agora veja bem, eu não estou falando que é um valor com reajuste. Sim. Se é reajuste, eu estou pensando em quê? Aumento. Aumento. Então é só fazer o seguinte, ó, igual o salário mais o reajuste. Prontinho. Certo. Quer perguntar alguma coisa até aqui? Não. Muito bem, né? Bem, as funções C tá tranquila, né? Você já conseguiu entender? Sim. Tá. Então agora a gente vai, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, achar uma. Tô procurando PROC-V aqui. Deixa eu ver onde que tá. Você precisa sair já, não? Daqui uns 4 minutos eu preciso sair. Ah, então eu vou deixar para a próxima aula, porque não vai dar tempo de eu explicar para você em 4 minutos. Né? Tudo bem. Não, porque daí a gente vai. Aí depois eu vou começar, porque assim, a gente vai começar o PROC-V e depois a gente vai trabalhar PROC-V e C juntos. Tá? Mas em 4 minutos eu não explico, não. Nem sofrendo. Ainda mais comigo, né? Que é um pouco difícil de entender. Não, você entende bem, pelo menos o que você me fala, você entende bem. Né? É que é muita coisa para eu explicar em 4 minutos mesmo, entendeu? Tranquilo. Ô, Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa que é uma curiosidade agora no